como somar os n primeiros termos de uma progressão geométrica. Como a demonstração é um pouco elaborada, vou simplesmente aplicar aqui a fórmula nos exercícios. Portanto, quando eu tenho o primeiro termo, eu vou dizer que é o primeiro termo vezes 1 menos a razão elevado ao número de termos que eu estou a somar, a dividir por 1 menos a razão. E, portanto, quando eu quero a partir do p para a frente, portanto, se eu quero do u de 1 para a frente, não é? Eu quero somar do u de 1, por exemplo, ao u de 10. Então fica u de 1 vezes 1 menos o r, 1 a 10 são 10 termos, elevado a 10 sobre 1 menos o r. Se eu quiser, por exemplo, do 5 até ao 10, imagina, não é? Do 5 ao 10 são 6 elementos. Não se esqueçam que tenho que fazer 10 menos 5 mais 1, não é? Porque o de 5 também tem que contar. Tenho o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, não é? Que vão ser 6 elementos. E, portanto, se eu tenho, são 6 elementos, o n vai ser, isto é o valor do n. Então, aqui em vez de fazer o de 1, coloco o de 5, ou seja, coloco o primeiro termo, sempre. Que é onde está, a partir do qual eu vou começar a contagem, a somar. Portanto, é o primeiro termo, vezes 1 menos o r elevado ao número de termos que estamos a somar, que neste caso é 6, a dividir pelo 1 menos a razão. Pronto, e é por aí. E, portanto, vamos aplicar isto aqui. Aqui o que é que eu tenho? Pedem o S10, portanto, quero a soma dos 10 primeiros termos de uma sucessão. Então, se é o S10, o que é que eu vou fazer? Vou dizer que aqui é 10. E, portanto, fica o de 1, neste caso o V de 1, vezes 1 menos a razão. E agora como é que eu vejo a razão? Posso fazer de duas maneiras. Eu, ao olhar para aqui, percebo-me que isto há de ser o primeiro termo, não é? E que há de ser a razão elevada ao n menos 1. Portanto, a razão é 1/3. Se eu não vir isso, faço o V de n mais 1 a dividir pelo V de n e vou encontrar a razão. Portanto, mas a razão aqui vai ser 1/3, porque nós já percebemos logo. Então, isto vai ficar menos 1/3. Tudo elevado ao 10, porque estou a somar 10 termos, a dividir por 1 menos 1/3. Portanto, então, o V de 1 é o primeiro termo, que é aquele 2, vezes, agora vou à máquina, e a máquina vai-me dizer que isto tudo, já com este 1 menos, vai ficar 59.048 sobre 59.049. E aqui fica 3/3 menos 1/3, que é 2/3. Pronto. E agora, ao fazer esta operação, vai-me dar 177.144 sobre 59.049. Se eu quiser a soma dos termos do V3 a V7, então eu tenho que fazer qual é o valor do n. Portanto, que é o n menos 3 e agora mais 1, que vai dar 5. E, portanto, então eu vou dizer que o S de 5 vai ser o primeiro, que é o 3, porque eu vou contar do primeiro sempre, é sempre do primeiro, vezes o 1 menos o mesmo 1/3, elevado agora ao número de termos que eu vou somar, que é 5, sobre 1 menos 1/3. Então, o V de 3 agora tenho de substituir em cálculo auxiliar. Vou ver quanto é que é V de 3. Que é 2 vezes 1/3 elevado a 3 menos 1, que é ao quadrado, e isto vai dar 2 nonos. E, portanto, vai ficar 2 nonos vezes 1 menos 1/3 elevado a 5 sobre 2/3. E, portanto, fazer esta operação vai ficar 2 nonos, 242 sobre 243 sobre 2/3. Vai ser 726 sobre 2,187, que, tornando irredutível, dá 242 sobre 729. Agora, isto é perguntas diretas. Agora vamos ver aqui um problema, que também com juros. O José vai investir num plano de poupança depositando 1.000 euros no banco no início de cada ano. Ou seja, aqui é diferente. O que está a acontecer é que o José diz que vai, em cada ano, depositar 1.000 euros. Portanto, no primeiro ano ele tem lá 1.000 euros, que vai rentabilizar um determinado juro, e no outro ano ele vai ter os 1.000 euros mais o juro
que rendeu o ano anterior e deposita mais 1000 euros. No segundo ano, depois no próximo ano, ele tem estes 1000 mais estes 1000, portanto tem 2000 euros mais o juro que deu este ano, ok? Mais o juro 2 e volta a depositar mais 1000 euros e assim sucessivamente, está bem? Portanto, em cada ano ele vai depositando mais 1000 euros, é o que está aqui. Portanto, vai investir no plano de poupança, depositando 1000 euros no início de cada ano. Decidiu comprar este plano durante 10 anos e o banco oferece uma taxa de juros de 2,5%. Quanto dinheiro é que o José tem ao fim destes 10 anos? Bom, aqui é um pouco mais elaborado. Então vamos lá ver. Ele tem os 1000 euros que os deposita. Ok? Isto é o que ele tem no ano 0, digamos assim. E, portanto, ao fim do primeiro ano, isto é sempre ao fim do primeiro ano, eu estou a pensar isto como uma sucessão. Eu vou dizer que é o primeiro termo da sucessão. E o que é que vai ter? Ele vai ter os 1000 euros mais o juro. E como é que eu vou ver o juro? À semelhança do que nós vimos no vídeo anterior, eu tenho 1000 euros, não é? E vou multiplicar pelos 100% mais o juro que é 2,5%. Não é? Portanto, ele vai ter aquele valor mais o juro. Portanto, vai dar 1000 euros vezes os 102,5%. Que é 1000 vezes 1,025. Portanto, este vai ser o juro. Então, é o que ele vai ter ao fim do primeiro ano. Só que, quando ele entra no segundo ano, o que é que ele tem? Ele, no final deste ano, ele vai depositar mais 1000 euros. Porque ele tem no ano 0, o ano corre com estes 1000 euros. Ao fim daquele ano, ele tem o juro e deposita mais 1000. Então, vamos sempre acrescentar 1000. O que acontece? No ano seguinte, ele tem este dinheiro que rendeu o juro. Foi este todo. Então, são estes 1000. É esta quantia toda que vai rentabilizar o juro. Então, esta quantia toda eu vou ter que multiplicar por 1,025 para obter o dinheiro que tinha mais o juro. E depois, ainda adiciono mais 1000 euros, porque ele ao fim de cada ano deposita mais os 1000 euros. Portanto, fazendo aqui a propriedade distributiva, o que é que eu tenho? Tenho os 1000 euros vezes 1,025 ao quadrado, porque este vezes este, mais os 1000 euros vezes a taxa de juros, mais os 1000 euros que vão rentabilizar agora e, portanto, não têm expoente nenhum, não multiplicado nada. Ao fim do terceiro ano, nós estamos a falar que é o de 3, esta quantia toda é que foi rentabilizar o juro. Então, é sobre ela que eu vou multiplicar 1,025. É sobre ela que eu vou fazer vezes 1,025. E ainda deposito mais 1000 euros. Portanto, fazendo agora a propriedade distributiva, tenho 1000 euros vezes 1,025 ao cubo, mais os 1000 euros vezes 1,025 ao quadrado, mais 1000 euros vezes 1,025 e ainda adicionei 1000 euros. Bom, o que é que eu estou a ver? Estou a ver que no terceiro ano ele tem elevado a 3, elevado a 2, elevado a 1 e elevado a 0. No segundo ano ele estava elevado a 2, elevado a 1 e elevado a 0. O que é que há de acontecer no 10º ano? Não é? Quando eu chego ao 10º ano, ao fim do 10º ano, que é o de 10, ele tem, vou colocar aqui ao lado, os 1000 vezes 1,025 elevado a 10, mais os 1000 vezes 1,025 elevado a 9, não é? 1,025 elevado a 1. E agora, como é o último ano, ele não adiciona os 1000 euros. Porquê? Porque ele vai levantar o dinheiro todo. Portanto, ao fim dos 10 anos acabou. Portanto, ele só soma os 1000 euros porque no próximo ano esta quantia ia rentabilizar. Portanto, isto aqui é no final do 10º ano. Portanto, no final do 10º ano. Embora seja uma sucessão, eu apercebo-me
que é uma soma de vários termos, ou seja, então eu vou copiar isto aqui e, portanto, o que eu vou considerar é cada um destes termos é como se fosse uma sucessão nova, ou seja, eu vou fazer uma sucessão nova em que este vai ser o V de 1, depois o V de 2 há de ser o 1000 vezes 1,025 ao quadrado, este há de ser o V de 9 e este há de ser o V de 10. Em que o V de n é os 1000 vezes 1,025 elevado ao n. Ok? Vou considerar esta sucessão nova, porque eu, na realidade, tenho a soma disto tudo. Pronto. Então, eu vou calcular o SN desta sucessão, que neste caso não é n, mas é 10, porque eu quero a soma dos 10 primeiros termos. Em que o V de 1 é estes 1000 vezes 1,025. A razão é 1,025, não é? Elevado ao 10 sobre 1 menos 1,025. E agora é uma questão de colocarmos isto tudo na calculadora e vai dar aproximadamente 11.483,47 €. Portanto, ao fim dos 10 anos, ele depositou 10.000 euros, é verdade, não é? Porque ele depositava 1.000 euros em cada ano, portanto, ao fim deste tem lá 10.000 euros, e de juros tem o resto, que há de ser os 1.483,47.